Bom dia, galerinha do canal. Olha, eu tentando achar o ângulo, né? Eu vim aqui para mais uma tiragem, energias gerais. Tentem. Minha cara não tá muito boa. Tô passando por um luto. Eu perdi minha avó paterna, biológica. Porque eu também tenho avó paterna adotiva. Então eu tô aqui tentando fazer o que ela me ensinou, que é viver, mesmo e apesar das nossas lutas, dos nossos lutos, das nossas dores, das nossas faltas, das nossas saudades, né? Ela ensinou pra mim muita coisa. Todas as minhas avós, independente de sangue, né? É como eu digo sempre, se a gente permitir o amor, ele se apresenta de várias formas. E aqui é um lugar de falar de coisas positivas, de coisas difíceis, mas sempre levando pro lado da vida, sempre levando pro lado da paz, da união, da alegria e daquilo que o Senhor ensinou pra gente, tá? Respeito as diferenças e respeito a vida. Como a minha avó sempre disse pra mim, haja naturalmente. Eu lembro que teve uma vez, eu vou contar essa história aqui porque me veio pra contar, que eu tava me arrumando pra minha formatura do ensino fundamental. E aí eu fui fazer meu cabelo e eu fui fazer bobs, né, enrolar o meu cabelo. E a minha avó que me levou, ela me deu de presente o salão. Eu nunca fui muito eu gosto de pendurico, assim, mas eu nunca fui muito de... o meu lado feminino sempre ficou mais quietinho, né? Porque eu fui criada com meus tios, com os meus primos, então a gente sempre tinha umas brincadeiras mais ogras, né? Tipo futebol, guerrinha de cinamão com os estourador que tinha antigamente, que aquilo ali até é um perigo, mas enfim. Brincadeira raiz da minha época, eu tô falando, da minha época, tá? E a minha avó... E eu fiquei com muita vergonha, porque já tinha zoação, né? E eu fiquei com muita vergonha porque eu tava com aqueles bobs no cabelo e tava com o cabelo desse tamanho enrolado. E ela sempre caminhou assim, elegante. Ela disse pra mim, haja naturalmente. Tu tá linda, vai ficar mais linda ainda. Caminha assim, ó. Haja naturalmente. Não com um olhar superior, mas um olhar seguro. É muito difícil. É muito difícil. Eu confesso que ela passou essa sabedoria pra mim, pros meus primos, primas, meus tios, as minhas tias, né? Enfim, todo mundo que conviveu com ela. Mas a gente, pra colocar em prática, é bem complicado mesmo. Então, assim, gente, hoje eu fiz um pouco diferente, conversei um pouco com vocês. Também tô vencendo as minhas lutas, também tô vencendo as minhas próprias barreiras comigo mesma, né? De lidar com a minha própria autocrítica, porque eu sou muito autocrítica. Mas com a ajuda da medicina, com a ajuda da psicologia, psiquiatria, dos médicos, dos profissionais, com a ajuda da família, com a ajuda dos amigos, dos conhecidos, com a ajuda de todas aquelas pessoas que de alguma forma mandam algum tipo de energia pra gente, que seja energia positiva, né? Mas quando vem alguma energia negativa também, se a gente aprender a lidar com ela, pode ser algum amigo que tá passando por alguma dificuldade, pensou na gente, pensou em algo que a gente disse. Então, quando vinha algum sinal, eu até comentei com a minha prima isso, quando vinha algum sinal, tipo, ela sentiu um zumbido no ouvido direito, a gente tava conversando. Tudo é sinal, também aprendi isso indo numa constelação familiar com uma amiga minha. Tudo é sinal, né? Quando a gente escuta um zumbido ou escuta algum sinal, alguma coisa que a gente acha que tá chamando a atenção da gente, tenta prestar atenção naquele momento, tenta prestar atenção no que tu tava pensando, no que tu tava sentindo, pra ver se era uma coisa ok, se era uma coisa tua, perdão, ou se era algo que foi mandado, uma demanda, alguma coisa que foi mandado pra ti. Não necessariamente, gente, é algo ruim. Lembra do dicionário? Tudo tem um significado. Então, assim,
não já elimina, expulsa. Faz uma oração, faz uma reza, faz um chamado, eu não sei, uma ligação, manda uma mensagem. Gente, eu tenho muito capoete, tá? Enfim, faz algo pra resolver aquela energia. E que nem tristeza. Tristeza não é lugar de morada. Também aprendi isso com grandes amigas. A tristeza é um lugar de passagem. A gente deve passar por ela. Todo dia vai vir algo que vai deixar a gente triste. Não tem como não passar por isso a gente estando aqui nesse planeta, nessa vida. O que a gente não pode é deixar aquilo perdurar. Por exemplo, a gente... Os gaúchos vão me matar aqui, mas é que eu deixei esfriar. Eu também são meus conterrâneos, né? Enfim, daqui a pouco eu boto outro. Quando a tristeza vem, o que a gente deve fazer? É tipo sinais, tentar entender por que tá sentindo aquilo ali. Não expulsar, tipo, trabalhar aquilo ali na gente, tá? Gente, agora eu tô fazendo crochê porque eu tô deixando de ser tabagista. E, gente, é louco. Só que o meu crochê, tá, é diferenciado. Eu não sou que nem minhas amigas crocheteiras, que são máquinas de crochê que fazem trabalhos lindos. O meu trabalho é assim, ó. Eu faço penduricos, ó. Tipo esse aqui, eu usava muito quando eu tinha só o meu casal, né? Aí veio o Gael. Eu tenho um ali de 3, mas eu quis aproveitar porque eu acho ele tão lindo, olha. Aí eu botei um strass pra representar o Gael, um brilhozinho, né? Enfim, gente, já conversei bastante, já estão sabendo as novidades. Eu fiquei um pouco afastada porque eu tô fazendo um tratamento pra depressão, pra ansiedade, então tem momentos, tem dias e dias, mas agora eu já tô me sentindo um pouco mais segura. Ainda estou sem celular, tá? Tô com o celular do meu esposo, mas eu vou gravar esse vídeo hoje, porque me veio de gravar um vídeo. Não vai ter livrinho, vai ser totalmente intuitiva essa mensagem de hoje. Nos 4 decks que eu tenho, tá? Porque eu gosto dos meus 4 decks, então eu vou usar os 4. Mas a gente vai estar aqui contando uma história. Lembra sempre da época da escola, quando a gente ia para aquela contação de história? Então, nada do que vem aqui... Eu não trabalho com adivinhação, eu não trabalho com vidência. Eu trabalho com as energias, com a espiritualidade, eu trabalho com aquilo que a gente precisa melhorar na gente. E sempre tem uma coisa que eu gosto muito de falar. E eu li, tá? Eu li, não fui eu que inventei. Às vezes a gente é espelho e às vezes a gente é janela. Que quer dizer isso? Ó, quando a gente é espelho, a gente tá se olhando no espelho, tá refletindo quem a gente é. Talvez eu imaginei assim, tá? Que quando a gente é espelho é porque a gente precisa, quando a gente tá olhando muito pra gente, tá? Ai, eu tô muito autocrítica, tô olhando muito pra mim, gente. O mundo não é só eu. Não tenho essa importância toda. Aí para e pensa, mas por que eu tô me olhando tanto? Quando você estiver nessa fase espelho, tenta olhar para aquelas coisas que a gente quer arrumar na gente, não para aquilo que já tá bom não, é para aquilo que tu acha incomodativo em ti. Eu tenho muito, eu tenho muita mania. Eu tô tentando, quando vem a fase espelho, olhar para essas manias e ver, cara, eu tenho que diminuir isso aqui, eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que aumentar mais isso aqui. É tudo a forma de tu enxergar, espelho. E quando a gente é janela, que daí a janela a gente vê o que tá fora, né? A gente vê, se tu olhar pela uma janela, tu vai ver o teu vizinho, tu vai ver alguém passando na rua, tu vai ver alguma coisa legal, tu vai ver alguma coisa não tão legal. Aí é um convite pra gente sair de dentro da gente, sair da nossa bolha, né? E olhar mais pra fora. Pode ser que alguém esteja precisando de ajuda, pode ser que alguém esteja precisando de uma palavra, pode ser que tu esteja precisando cuidar mais do teu exterior, tanto particular quanto da tua casa, do teu pátio. É alguma coisa que tu tem que fazer, que tu consegue fazer na tua casa. Gente, eu invento moda, olha só. Eu com o tempo
né? Olha, ai, pra uns é feio, pra uns é brega, mas como eu gosto de estilo campeiro, galpão, a casa é minha, a casa do meu esposo, dos meus filhos, olha. Eu saio com uma chave Phillips fuso, ó. Eu boto o trabalhinho dos meus filhos, ó, o radinho do meu sogro que tá lá no céu. Tudo vira arte nas mãos da gente quando a gente tem uma inspiração boa e todo mundo é capaz. Mas, claro, a gente tem que sempre tentar entender os limites. Eu queria sair que nem, tipo, eu queria sair no mod Rodrigo Hilbert criando várias coisas, né? Criando móveis e coisa arada e já tacar pra vender, já fazer um extra pra comprar a ração das minhas gatas, pra comprar a minha ração e por aí vai. Mas não é tão rápido, não é tão simples, né? Todo mundo tá na luta, enfim. O importante é a gente dar o primeiro passo. Desculpa a minha ranheira aí também. Eu tenho rinite, tenho vários ites, a gente passou por um... Tomem bastante cuidado, pessoal. A gente passou aqui por uma virose, entendeu? Vamos se cuidar, vamos utilizar o álcool, vamos lavar bem as mãos. Se precisar usar máscara, a gente usa, tá? E sempre procurar um profissional, certo? Você viu alguma coisa na internet que te achou interessante, é a respeito da sua saúde, é a respeito da sua saúde mental, física, emocional? Cara, procura ajuda de alguém, pode até começar, porque vai começar por ti. Vai começar por ti olhando pra algo que te chamou atenção e que te incomodou. Pode, se te incomodou algo no coleguinha, olha pra ti pra ver se aquilo ali também não faz parte do teu dia a dia, se tu também não faz igual ou até pior do que o coleguinha. Tudo é sinal, ok? Acho que eu já falei um pouco demais. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem importância. Se você gostou, continua seguindo o canal. Se não gostou, também não precisa seguir. Dá o like. Comentários ofensivos, vai estar sendo observado, tá? A plataforma, ela... Imagina que o YouTube tem várias pessoas trabalhando. A plataforma não tá aqui à deriva. Só que assim, gente, é errado, tá? Pegar o seu celular pra ir ofender o coleguinha na internet é errado, é crime. Falar pessoalmente também é errado. Mas aí, ao menos, a pessoa tem a chance de se defender. Não tô induzindo aqui ninguém sair falando o que quer. Não é isso. Só tô dizendo que por trás de uma tela, eu posso postar qualquer foto aqui. A foto mais escultural ou a mais esbagaçada. Não quer dizer que eu vou estar daquele jeito ali naquela hora, entendeu? Esse vídeo eu tô fazendo agora, nesse instante. Mas a internet, gente... Só que não quer dizer que você vai ficar impune, entendeu? Entende? Então, assim... Vamos prestar atenção, vamos ver o que a gente tá espalhando no mundo, tá? Porque todo mundo aqui já foi semente. E é tipo isso, tá? Então vamos lá pra tiragem. Vou começar com o baralho da Dona Maria pra gente ver que história que a gente vai contar. Já pulou uma carta aqui que eu já tinha embaralhado. Ó, embaraços e dificuldades. Foi bem aquilo que a gente... Perdão. Foi bem aquilo que eu abri Eu abri a mensagem falando sobre embaraço e dificuldades, que é o quê? O luto. Vamos ver. Então a gente tá falando aqui com pessoas que estão passando também embaraços e dificuldades, ó. Passado, amor perdido. É isso, gente, ó. A espiritualidade não mente, ela não brinca em serviço. Alguém que está passando por um luto, sim, por uma perca, seja ela física ou emocional. Uma separação, divórcio, a morte de alguém, entendeu? Também. Mais uma, por favor, Dona Maria. Ó, caíram duas. Pela porta da rua. Ó. Captando a mensagem aqui. E pessoa intermediária caiu invertido, tá? Eu não vou deixar ela invertida, mas eu vou dar uma pincelada aqui no que pode ser, que é pra gente não dar bola. Ela caiu invertida? Não dar bola pra... Não dar bola para o que pessoas intermediárias, né? Pessoas... Gente, me invadei toda. Pessoas que não sabem da nossa verdade, nossa realidade, é pra gente... não digo ignorar, mas pra gente
Socializar de forma educada, porém não... Ó, cabeça pra baixo, ó. Mudar o ponto de vista. Isto que esta pessoa está falando é sobre ela, não sobre mim. Sobre as dificuldades delas, não sobre mim. E o que for sobre mim, deixa pra mim que eu conserto. Eu tenho a minha fé, eu vou lá e arrumo. Então, certo? Hoje também, quando eu fui abrir a Bíblia, veio Salmos 44:6. Dá uma olhadinha lá, bem interessante, tá? Que ninguém faz nada sozinho. Ninguém vence nenhuma batalha por si só. Então aqui o que a gente pode estar falando? Embaraço, dificuldades, passado amor perdido pela porta da rua, pessoa intermediária. Estamos falando aqui sim. Vou tirar só mais uma, tá? Ó, verdade e sabedoria. Fechou. Da Dona Maria fechou. O que a gente pode estar falando aqui, tá? Qual é o recado, tá? Fundo do deck, amigo, fiel aliado. Com amigos, né? A gente vai mais longe. A gente está falando aqui, tá? Realmente provavelmente de uma mulher ou de um homem. Não levem tanto pro gênero, tá? Mas é que as cartas, elas são bem o que elas são. Mas aqui, adaptem pra sua realidade, tá? A gente tá falando aqui, sim, de alguém que perdeu, tá? Perdeu um amor, tá? Tanto no sentido emocional quanto no sentido físico. Alguém que pode estar passando por um luto aqui, sim. Não é só porque eu tô passando que eu tô falando isso. Mas, só um pouquinho, gente. Voltei. Fui atender a minha filha ali que acordou agora. E liguei o ventilador, gente. Então eu vou falar um pouquinho mais alto. Porque tá calor aqui. Eu não sei como é que tá o tempo aí na cidade de vocês. Mas aqui em Osório, no Rio Grande do Sul, tá fazendo um sol bem bonito. Tá um dia bem lindo, tá? Vamos lá. Então, assim. Mas, o que acontece? Com essa carta da Pela Porta da Rua aqui, é mais ou menos o que a gente já tava conversando. Eu sei, e posso falar de carteirinha aqui, que o processo, ele não é fácil pra ninguém. Ah, ela tá ali falando, gente, mas eu tô falando porque eu gosto de falar, né? Então, faz um canal e fale você sobre como é o luto, como é, né? Então, é livre, ok? Não é canal pra crianças aqui, no sentido de que tem coisas que eu vou falar e que eu não sou mãe e pai universal, então cada família tem o seu jeito de lidar com as adversidades e com os desafios que vão aparecendo na primeira infância, porque são muitas questões, são muitas perguntas. Aqui em casa eu tenho 3, um na primeira infância, outra na parte da pré-adolescência e um meu mais velho está na adolescência, então são 3 fases diferentes e eu no meio do negócio, e o pai deles no meio do negócio, e o outro pai no meio do negócio, e as vós e os vós. Gente, é uma rede, tá? Não é no sentido de, eu vou me aproveitar da minha rede e você se vire e eu vou ficar de boas. Não. Cada um tem que fazer a sua parte. O papel da mãe realmente, ele pesa mais. Biologicamente, porque a própria mulher, ela já se cobra. Ninguém tá passando pano aqui pra gente que não faz a sua parte, tá? Então, o que eu tô falando aqui? Biologicamente, somos seres diferentes. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto a Cindiane quanto a Giovana, que é a minha filha, somos mulheres, mas somos diferentes. Então, biologicamente, está comprovado cientificamente que somos todos diferentes. Cada um com a sua química, cada um com o seu DNA. E isso vai reverberando. Tipo uma cebola. Lá no meio ela já foi, todo mundo já foi uma semente. Depois a gente vai crescendo e dando fruto, folha e por aí vai. Então vamos lá pra continuar a tiragem aqui, tá? E também acontece aqui de essa pessoa intermediária pode ser alguém trazendo uma verdade e mais sabedoria, tá? Um homem aqui. Pode ser o seu guardião espiritual, sim, tá? Trazendo essa questão... E pode ser uma mulher, né? Porque mulher também usa calça. Porque o que acontece?
trazendo verdades, trazendo sabedoria, trazendo palavras que possam te ajudar a passar pelo que você tá passando, por essa perca, por essa separação, por esse divórcio, por esses embaraços, entendeu? Por essas dificuldades. Talvez seja só uma crise também, tá? Mas, ai, nossa, ela sempre fala isso, mas gente, o que eu vou falar? Tudo eu também aprendi, o que não tem, com uma amiga minha, o que não tem solução, solucionado está. Cara, quando ela me falava isso, eu ficava tipo, por que ela tá me falando isso? Eu quero é reclamar, eu quero é o tendel, entende? Mas faz muito sentido, tá? Vamos tentar ver além das aparências, tá? Então, assim, e contar com os nossos amigos, ok? Não só no... Gente, não é aqui encher os teus amigos de peso. Para isso tem psicólogo, para isso tem psiquiatra, para isso tem os médicos, para isso tem os profissionais, tem rede de apoio, rede de acolhimento, tá? Tem o CAPS, né, gente? Não é vergonha, porque todo mundo precisa de ajuda. Não é porque tem pessoas que não precisam chegar lá que elas não estejam fazendo, porque também tu não é obrigada a falar. Eu falo porque eu não tenho problema com isso, mas nem todo mundo gosta de falar que consulta num psiquiatra, que consulta e tá tudo bem também, entendeu? Não é obrigada a falar, tu não é obrigada a ficar quieto, ninguém é obrigado a nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas a gente tem que entender que existe respeito e existe limite pras coisas, tá? E quando eu falo aqui, eu falo pra mim. Porque quando a gente fala, a gente também aprende, a gente também se escuta, a gente também se cobra. Mas tudo tem que ter um equilíbrio, ok? Então vamos lá. Agora eu vou tirar com o baralho cigano, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Qual é mais a mensagem de hoje para esse povo, para essas povas? Energias gerais. Energias gerais. Vamos girar a roda do baralho cigano. Olha, gente, saiu proteção. Aqui, ó, eu acabei de falar. Que essa pessoa intermediária, por ter saído verdade e sabedoria, ó, aqui também parece uma borboleta, gente, ó. Eu sempre falo, né, que fala de transmutação, a verdade, ninguém alcança a verdade sem entender o que é mentira. Não existe só uma verdade, porque aqui é um prisma, ó. São prismas, ó. Ó. Então, assim, a verdade, ela é transparente. Ó, pessoa intermediária. Porque agora saiu aqui a carta do cigano com a carta dos livros. Tá? Eu vou tirar mais. Mas o que acontece? Proteção do povo cigano, tá? Gratidão. Proteção espiritual para essas pessoas que eu estou me conectando aqui, que estão nessa energia de luto, que estão nessas energias de vencer embaraços e dificuldades bem nesse final de ano, né, gente? Porque a vida, ela acontece todos os dias, então a gente tem que... não é que tem que, a gente precisa, apesar de buscar conhecimento para aquilo que a gente não entende, nos livros, na internet, tudo, cara, não fica ali só passando o dedo, né? Como os antigos falam, não fica só passando o dedo ali na tela. Lê. Se a pessoa teve um trabalho para escrever um texto, para procurar o significado, para fazer, não custa nada tu ler, não ir só pela foto, pela imagem, né? Aqui o cigano bem lindo, ó. Todo mundo gosta de ver gente bonita, todo mundo gosta de ver gente feliz, né? Mas a gente não tá querendo dizer que não existe tristeza, ou que não existe coisas ocultas, coisas coisas com as quais a gente não sabe lidar ainda e que talvez a gente não vá aprender. Porque, ó, aqui também tem pode ver, gente, um ovo, ó, representando a vida, ó, o livro da vida, ó. Então, muita gente já esteve antes de nós batalhando
trabalhando esses embaraços, dificuldades, simplesmente para poder continuar vivo, para poder continuar com a sua verdade, para poder continuar com a sua sabedoria. Porque, gente, pela porta da rua, além da nossa casa, é uma selva. Mas não no sentido de que a gente tem que sair lutando literalmente com as pessoas, né? Vai fazer uma aula daí, tem bastante academia de luta aí na cidade. Compra um saco de pancada. Vamos lá, gente, mais uma. Ó, carta da torre, que confirma embaraço e dificuldade. Só que, por exemplo, no baralho cigano, essa carta ela tem um significado bem bonito. É um pouco diferente, tá? Do tarô. Isso sou eu, tá? É as minhas impressões. Tem vários canais aí de tarô que vocês podem seguir pra escutar aquilo que vocês querem. Então, assim, ó, a carta da torre, que é uma carta bem bonita, fala que a gente tem dentro da gente a nossa força vital, é capaz de nos ajudar a transpassar esses embaraços e dificuldades. Ela saiu, inclusive, embaixo da carta pela porta da rua. Entendeu? Então, fazer aquela reflexão. Quando eu venho pra dentro da minha casa, quando eu entro pra minha torre, porque a torre, ela também pode ser um lugar que tu te sente seguro, né? Ó, uma fortaleza. Quando eu busco aquela pessoa... Oi, mãe. Oi, filha, só um pouquinho. Oi. Deu, agora tu já deu oi. Agora a mãe vai trabalhar de novo, tá? Tá, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Tu vai apagar o vídeo, filho. Só um pouquinho, gente. Desculpa. Mentira. Não quer lá ver vídeo com a Mana? Tá. Então, assim. Lá fora também... perdão. A nossa fortaleza pode ser um pai, um amigo, um protetor espiritual. Gente, ninguém... Tá bom. A gente não pode julgar a fé do outro, tocar pedrinha, entende? Porque estamos tudo aqui. Também me lembra a Torre de Babel, onde cada um falava uma língua e ninguém se entendia. Então, vamos tentar... Ah, mas eu sou de outro planeta, eu sou de outra cidade, eu sou de outro país. Cara, tu continua sendo um ser humano, né? A menos que tu seja um reptiliano. Mas aí é outros papos muito loucos. Um ETzinho não iria fazer isso. Então vamos lá. Mais uma carta, por favor. Podemos estar falando aqui de um homem, tá? Que tá sendo bem difícil pra ele esse processo de luto, tá? Mas ele tem proteção, ó. Tem coisas boas chegando, ó, o navio. Ele fica no porto, porém ele não foi feito pra ficar no porto, ele foi feito pra quê? É a vida. A nossa vida às vezes parece estagnada, como uma torre, como um navio, mas ela não foi feita pra ficar parada. A gente não foi, ó, a roda gira. A gente foi feito pra navegar em águas, às vezes calmas, às vezes não tão calma, águas profundas, águas rasas a gente tem que tomar cuidado, né? E águas profundas também, porque tu não sabe o que tá lá. Então, antes de dar o passo, né? Não custa nada a gente buscar a verdade, sabedoria, tá? Não achar que a gente já é dono disso. Não achar que a gente, por ter um estudo a mais, ou a gente por ter um diploma, porque a gente conquistou algo que o outro não conseguiu conquistar ainda, ou que o outro conquistou de maneira diferente, não achar que isso é a única verdade, é a única sabedoria. Conhecimento ninguém tira da gente. O vídeo vai acabar ficando mais longo, mas não tem problema, pra mim pelo menos não tem problema. Quem não gostar é só não olhar ou botar, acelerar ali. Vamos lá, gente. Carta do navio, tá? Também pode ser o fim.
Ó, esse momento de luto, de decepção, esse momento de depressão, de torre, no sentido de também a pessoa pode estar muito fechada. Ó, veio a carta da cegonha. Ó, trazendo a vida novamente, trazendo novidades, novos horizontes. Gente, saiu ainda embaixo da carta da verdade e da sabedoria, ó. É o que eu acabei de falar, a vida continua. Não é fácil pra ninguém. Ainda mais quando a gente tem que... Ainda mais quando a gente precisa, perdão, continuar. Sim, depois de perder alguém ou algo, ou um trabalho, um amigo, um ente querido, às vezes a gente perde até um status, né? E também é difícil. Um animal de estimação, um pet, né? Então, assim, a carta da cegonha no tarô, se tu for fazer a soma aqui, ó, 17, 1 mais 7 é 8, representa a carta da força. Que fala sobre a gente ter, que também conversa com a carta da torre, que também nos fala que a gente, todos nós podemos ser essa torre, todos nós podemos ser abrigo para a cura da dor de alguém, ó. Carta da foice quer dizer que essas pessoas com quem eu tô me conectando estão sim passando por uma perca, por um luto real, tá? Então eu venho aqui de todo o meu coração falar que vai passar, tá? Tudo passa. Não é fácil pra eu estar falando isso aqui também, tá, gente? Mas vai passar. Ó, pra encerrar aqui com o baralho cigano, a carta da foice e a carta dos caminhos. Caminhos abertos. A gente tem que continuar, tá? O que importa é o caminho. Não existe ponto de chegada. Porque o ponto de chegada é o fim. E a gente não quer apressar o fim, né? Como a gente tá passando por um fim aqui, a gente sabe quanto difícil é. Mas depois do sol vem a lua, depois da lua vem o sol, vem caminhos. A vida continua, ó. Tem um rio aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? Ó, essa pessoa intermediária também pode estar falando do Senhor, tá? Ó, pode ter tempestades no teu barco, mas ele tá lá. Ele é tudo, ele é o barco, ele é a vela, ele é o céu. Que mal tem a gente acreditar nisso, gente. Que mal tem. Ninguém aqui tá querendo ser alienado, porque a gente entende que tá acontecendo no mundo todo, guerras, destruições. Mas a verdade, a sabedoria, tá? Os homens de boa fé, a masculinidade, quando ela é uma masculinidade com conhecimento, uma masculinidade pró-vida, cara, é só alegria, é só fertilidade, é só prosperidade. Tanto a masculinidade dos homens que fazem parte da nossa vida, quanto a masculinidade que a gente tem dentro da gente também, se a gente souber equilibrar. Cara, o que tem deixar a pessoa que tá contigo te fazer um agrado, sabe? Não tem nada demais, entendeu? Tipo isso. Agora, eu vou tirar com o tarô das estrelas, tá? Tô quase terminando, gente. Vou encher mais um pouquinho meu chimarrão, que eu deixei ele... Eu fiz a cuia de microfone. Deu uma esfriadinha, mas não tá ruim, não. Vamos lá. Agora é o tarô. Eu tenho o deck do baralho cigano, o deck da Dona Maria, e esse aqui que é o Lenormand, que eu chamo de... Se tiver errado, também me desculpa, mas eu chamo de Lenormand e chamo de tarô do sol. Que é um dos que eu mais gosto, porque ele é bem direto, ó. 5 de ouros. Falando aqui de riquezas, né? Das nossas riquezas, falando de... Gente, eu falo, o tarô é meu e o canal também, então eu falo o que vem pra mim de acordo com a tiragem. Se vocês quiserem pegar a minha tiragem pra aprofundar, tá de boa. Caiu uma carta aqui no chão, eu vou pegar. Ó, opa. 6 de paus, tá? Estamos falando aqui também de uma energia passada. Como saiu a carta do passado, amor perdido, pode ser, tá? Talvez a gente tá falando com pessoas que perderam alguém que estavam sem a conversar há muito tempo. Como foi o meu caso, eu tava há muito tempo sem ver a minha avó.
E eu não quis ver ela, não quis ver. Gente, pra mim tá, ó, cara, aqui, ó, tá me falando de algo bem rápido, tá? No sentido, vai chegar pra algumas pessoas a verdade de uma forma bem rápida, porque o mago, ele fala de coisas rápidas, de mudanças rápidas, ó. Com esse luto, se você trabalhar essa energia do luto, se você trabalhar essa energia pesada que chega junto com a energia do luto e tá tudo certo, faz parte. Se você estudar, se você buscar o conhecimento, buscar internalizar e externalizar com equilíbrio, tá? Com equilíbrio, ó, o sol, a lua, vai dar certo, tá, gente? Porque o mago, ele fala também, pode ser pessoas que trabalham, aqui a gente tá falando, pode estar falando com homens e mulheres que trabalham com... Tá bem masculina essa energia, tá? Tá bem masculina, não vou enganar vocês, tá bem masculina mesmo. Talvez, se fosse colocar numa porcentagem aqui, a porcentagem de que essa tiragem seja mais direcionada aos homens, independente do gênero que nasceram, mas aos homens, a quem tem essa energia masculina mais aflorada, seja homem ou mulher, aos homens, talvez eu esteja falando mais com esse... Porque o que acontece? Vamos ver se vocês concordam comigo. Quando a energia masculina tá muito forte, né? E quem tem os seus homens aí, agora novembro... Perdão, passou o novembro azul. A gente já tá em dezembro, desculpa. Inclusive hoje também é um dia muito especial pra mim. Porque tenho amigas que fazem aniversário nesse dia. Amanhã é aniversário do meu filho mais velho, do meu primogênito. Então, assim, ó, pra quem está lidando com essas energias mais masculinas, homens na família que estão passando por essa perca, por esse luto, e não sabe o que fazer, pode ser que tenha alguma dica aqui nessa tiragem, pode ser que você consiga... você, mulher, que eu tô me conectando aqui, ou homem, entrar nessa energia do mago e transmutar, transformar, ou fazer um bolo, ou fazer um passeio, ou fazer uma meditação, né, que é uma forma de orar, escrever um livro, fazer um crochê, aprender alguma coisa nova, ou fazer algo que você já sabe, mas que faz muito tempo que você não sabe. Mesmo, mas eu perdi alguém hoje, eu perdi alguém ontem, Cara, faz as suas obrigações, transmuta essa energia, mas depois já busca algo diferente pra fazer, tá? Ó, busca a luz, certo? Ó, pode ser algum trabalho manual que você possa fazer, pode ser algum esporte, ó, alguma dança. Olha o pezinho do mago como tá ali, tá? O que vai direcionar isso é a energia e a intenção que você coloca naquela ação, tá? Vamos lá, então, mais uma carta agora com o baralho do sol, tá? O sol pode. Opa, caiu aqui. Obrigada, filho. A carta dos amantes, ó. Podemos estar falando assim com casais, tá? Que estão passando juntos por essa perca. Casais que estão passando pela perca do seu cônjuge. É difícil falar isso, mas... Então, assim, gente, qualquer coisa... Eu não faço leitura particular, só para os meus pais aqui em casa mesmo. Mas fique à vontade para olhar os meus outros vídeos. Fique à vontade para olhar os vídeos dos meus colegas aí. Se posso chamar assim. De outros profissionais. Que trabalham com as energias. Caiu mais uma carta, gente. O Gael tá pegando aqui pra mim. Eu já vou terminar. Perdão. Rei de paus. Ó, mais uma energia masculina, mas a energia do rei de paus, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Então, busca aprender, ir nos livros ou ir... Por quê? Eu vou tirar agora pra finalizar, tá? Podemos estar falando aqui com homens mais velhos também, tá, gente? Um pessoal aí, 30 a mais. Não tô chamando ninguém de velho, porque eu tenho 37, fazer 38.
Mais uma carta. Qual é agora a carta conselho para finalizar essa tiragem? Baralho do Sol. Carta conselho. Carta conselho. O Ás de Copas. E eu paro por aqui. O Ás de Copas é uma carta positivíssima. Todos os ases, né? Fala de inícios e recomeços, tanto no amor. Ó, uma taça, temos um castelo, né? Que saiu o Rei de Paus. Reinícios amorosos para quem quer, reinícios de vida. Fala do recomeço, ou seja, é como se quando a gente perde alguém, zerasse o game, porque tu vai passar pelo luto, não tem como fugir disso, não é saudável fugir, não é saudável fugir das nossas emoções. A gente precisa, sim, tentar trabalhar elas, entender, conhecer e se conhecer, tá? Fala aqui de autoconhecimento também, ó. O reconhecimento, o recomeço parte da gente se conhecer, da gente tentar entender as nossas... Quando é hora de atracar o porto, quando é hora de partir, quando é hora de dar carona pra alguém ou não, e por aí vai. Quem vai entrar no nosso barco, quem vai ficar fora do nosso barco, quem que a gente tem que pescar, entendeu? Gente, se eu for falar aqui de cada carta, olha quantas cartas eu tirei, ó. Vamos encerrar com Ás de Copas. Essa tiragem vai ficar enorme, tem que fazer uma live. Ainda não tô preparada pra fazer live, porque eu tô sem meu celular. Então, assim, vamos focar nos reinícios, vamos focar no Ás de Copas aqui, que é uma carta maravilhosa. Eu tirei 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cartas. Eu tirei 20 cartas, gente. Então, cada carta aqui... ela tem muitas vertentes, muitos significados. Então, assim, por isso que a gente diz que a energia são gerais, que as mensagens são para todos que se identificarem com qualquer coisa, que se isso que eu estou fazendo aqui te levar a orar, te levar a buscar ajuda, te levar a tomar mais água, a fazer algum exercício, alguma coisa que tu não faz há muito tempo, que foi isso que os meus amigos espirituais fizeram por mim quando eu estava precisando, até a me conectar mais com o mestre, eu já vou estar feliz, já vou ter ganhado um presente. Óbvio que a gente dá bola para coisas materiais, todo mundo dá, mas não é o mais importante. Tem uma prima minha que fala assim, o importante não é ter, é ser. Então é isso, tá? Não sei quem criou, mas é a verdade. É como eu encerro o meu vídeo, mandando um beijo, um abraço carinhoso, fraterno para todos os meus familiares, para minha avózinha que tá lá no céu, que foi se encontrar com meu avô, com meu pai, com meus tios. Então, assim, gente, não é fácil para ninguém, tá? Mas ela disse pra gente não chorar. Choremos um tempo, lavamos o rosto e bola pra frente. É isso, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com a espiritualidade, busquem o seu sagrado, busquem fazer as coisas com uma boa intenção, tá? E utilizem o humor na vida de vocês, que vai fazer bem. Sejamos leves, tá? É isso. Tchau, tchau, gente!